Vocês já estão prontos para ouvir a palavra nessa noite? Amém. Agora sim. Então abram suas Bíblias. Nós vamos ler o livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Quarta-feira passada, nosso diácono Clécio pregou aqui na igreja em cima desse texto, e eu assisti na pregação do pastor Davi no domingo. Ele pregou também exatamente sobre esse texto, e aí eu disse, eu tenho certeza que Deus ainda tem mais coisa para falar com a gente no meio desse texto. Filipenses capítulo 4, do verso 6, verso 7, mandando um abraço às pessoas que estão acompanhando o nosso culto pelas redes sociais, pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandemente também. A palavra de Deus diz assim, vou ler na Nova Versão Internacional: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus, pedimos ao Senhor que seja conosco nessa noite mais uma vez. Cada um daqueles, meu Pai, que saiu das suas casas essa noite, ao vir à tua casa, Senhor, o fizeram, meu Pai, com a expectativa de receber algo da tua parte. E aqui, Senhor, estamos nós reconhecendo a nossa insuficiência de poder trazer algo do mundo do Espírito para esta dimensão sem que haja a tua intervenção. Não podemos, meu Pai, fazer com que o Espírito se manifeste, mas podemos clamar ao Senhor para que manifeste o seu Espírito, porque precisamos, meu Pai, da tua intervenção direta no nosso culto. Precisamos, Senhor, da manifestação do teu Espírito no nosso culto. E esse é o momento, meu Pai, que o teu Espírito há de revelar no entendimento de cada um dos que aqui estão aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Qual é o teu propósito com a tua palavra neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, algo que muitas vezes nós temos e que não valorizamos é a nossa paz. Paz. Eu hoje, pela manhã, fui chamado para resolver um problema de um cliente. Eu trabalho para um dos meus clientes, é um condomínio, e é um condomínio de pessoas que tem um poder aquisitivo muito elevado. Só que um dos proprietários daquelas casas, nesses sites novos agora que compartilham imóveis, né? É tipo como se fosse um Uber de casa. Se eu pudesse dar um exemplo mais simples para vocês. Tem sites hoje que funcionam, assim como funciona Uber para carro, esse site ele é um Uber para casa. Você entra ali naquele site, você seleciona a casa que você gosta, a casa ela já é mobiliada, já tem geladeira, fogão, armário, a casa pronta para você entrar e passar ali 2, 3, 4, 5 dias. E depois você vai embora. Você não precisa conhecer o dono da casa, fazer um contrato de aluguel com aquela pessoa, fazer vistoria na entrada da casa, vistoria da saída, não tem nada disso. O negócio é feito todo por intermédio do site. Você entra, gosta da casa, passa o cartão de crédito, vai lá, a chave da casa vai estar bonitinha para você entrar, a casa toda limpinha, você utiliza, vai embora e devolve a chave onde você pegou. É assim que funciona. Só que no meio dessa pandemia, poucos lugares estão podendo fazer festa. Então, algum grupo de desordeiro teve a ideia de alugar uma casa
para fazer festa. Só que os vizinhos não gostaram da festa deles, porque eles passaram o final de semana e o feriado, até o dia do feriado, com som alto durante a madrugada. Aí, talvez, aquelas pessoas que moram em redor daquele imóvel, que estavam talvez aterrorizadas com o coronavírus, descobriram o inimigo real, pior do que o coronavírus para eles naquele momento. Para eles que estavam isolados dentro das suas casas, sem nenhuma necessidade de alimento, sem sentir falta de alguma infraestrutura, por causa de um barulho, eles perderam a sua paz. É algo na nossa vida, querido, que nós às vezes não damos muito valor, não damos muita importância quando nós temos paz. Mas quando algo se move, quando alguma estrutura é modificada e você perde a sua paz, você é capaz de abrir mão de dinheiro, você é capaz de abrir mão de bens materiais, você é capaz de abrir mão de coisas que você gosta, de relacionamentos, muitas vezes para manter a sua paz. Eu já atendi pessoas que me procuraram também, porque tinham um bom emprego. E tudo estava correndo bem na sua vida, até que receberam uma promoção. E quando foram promovidos dentro da empresa, e de vendedor passou a ser gerente financeiro, agora, algumas pessoas procuraram essa pessoa para dizer que existia um esquema dentro da empresa e que aquela pessoa precisaria participar. Porque se ela não participasse, poderia ser que ela não chegasse em casa naquela noite. Imagine você, dentro de uma empresa, trabalhando há 3, 4 anos, você recebe uma promoção, vai ganhar agora 2 vezes ou 3 o salário que você ganhava, e fica feliz inicialmente com a notícia. Até que você descobre que para ocupar aquele cargo você precisa entrar em um esquema, que se você não entrar, a sua vida agora corre perigo. Como você vai para casa nesse dia? Eu tenho 2 decisões a tomar. Se eu tomar uma e entrar no esquema, eu estou abrindo mão da minha moral, estou abrindo mão de fazer o que é certo, e estou agora com a minha consciência contaminada e aceitando a ideia de que eu vou para o inferno. Se eu não aceito a proposta, eu tenho que pedir demissão do meu emprego, estou abrindo mão do meu sonho, porque se eu continuar, alguém vai me matar. O que é que acontece, irmãos, com a mente de uma pessoa dessa? O que é que acontece com a nossa mente? Eu não sei quantos aqui já tiveram dias assim. Momentos na sua vida que acontece exatamente isso. Uma situação lhe vem como chegou uma notícia hoje para você pela manhã. Uma ligação que você recebe. Um encontro com alguma pessoa que você tem na rua. E essa notícia que chega aos seus ouvidos é capaz de tirar toda a sua paz interior. E essa sensação que vem agora, acompanhada da notícia que você recebeu, começa a produzir sensações no seu corpo. O seu corpo começa a reagir àquilo que você ouviu. Eu acho interessante, porque quando nós vamos ler a palavra de Deus, ele começa nos ensinando algo. Quando ele diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, ele está nos dando a visão de que não precisamos sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. Só que ele não se limita a isso, mas começa por isso
Porque eu falei aqui não tem muito tempo, que quando nós andamos ansiosos, nós já sofremos antes que as coisas aconteçam. Então ele começa já advertindo: não sofra antes que as coisas aconteçam. Mas, aí ele vai lhe dizer, em tudo, ou seja, não só pelas coisas que você imagina que vai acontecer, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Há um caminho aqui que está sendo ensinado, irmãos, pelo apóstolo Paulo, que se você entender o que ele está lhe dizendo, você vai achar um equilíbrio na sua vida, entre a sua mente e o seu coração, porque eles vão estar guardados por Deus. Tem muita gente que diz: você precisa entregar seu coração a Jesus. Quantos aqui já viram alguém evangelizando assim? Você precisa entregar, a senhora está com sua vida toda, entregue seu coração a Jesus. Irmãos, Jesus ele não está pedindo só o coração de ninguém. Você precisa amar a Deus. É o primeiro mandamento e o maior de todos. Amarás a Deus acima de todas. Ponto. O que é que isso significa? Jesus explica. Você tem que amar Ele com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Você não é para entregar apenas o coração a Jesus. A sua fé não é apenas uma fé baseada em emoções, mas é uma fé baseada também naquilo que você crê. Quando Jesus nos ensinou a orar, preste atenção, irmãos, porque eu estou falando de oração, e estou falando que a oração, a gente tem que descobrir que segredo é esse, que ele está falando que em situações comuns aos homens, algo seria capaz de roubar a sua paz, e pior, é algo tão profundo que poderia já roubar a sua paz, não porque aconteceu, mas apenas em ouvir a possibilidade de algo acontecer, isso seria capaz de lhe provocar uma crise de ansiedade, que você poderia começar a sofrer por esse problema, antes que ele acontecesse, de forma que vinha comprometer a sua mente e o seu coração. Aí ele diz que existe um caminho que é capaz de guardar a sua mente e o seu coração dos ataques de Satanás. E diz que essa resposta está na oração. Não é para entregar apenas o coração a Jesus, mas é a mente e o... Jesus nos ensinou a orar. Quando vocês forem orar, orem assim. É assim? Tem alguma palavra? X, show. Tá assim? Como foi que Jesus ensinou a orar? Peraí. São palavras eu preciso entender alguma coisa. Existe uma oração, a Bíblia diz, posso orar em línguas, posso ou não posso? Isso é outro processo. Mas existe um estágio, um nível, uma oração que Jesus ensinou. Quando vocês forem orarem, orem assim. Não são palavras mágicas. Vimos isso aqui no domingo, né? Sobre o Salmo 91. Não são palavras como abracadabra. A gente gostaria que fosse. Na hora de orar, você cita essas 5 palavras mágicas, alakazam, e vai acontecer exatamente isso. Porque quando nós vemos recitais de palavras mágicas, é assim que funciona. Mas para se relacionar com Deus, Jesus não falou de nada místico, preste atenção. Ele não falou de nada que não fosse compreensível por qualquer ser humano.
Você não precisa ser um filósofo para entender a oração do Pai Nosso. Você não precisa estudar a complexidade das palavras para decifrar o que Jesus estava dizendo quando ensinou alguém a orar o Pai Nosso. Mas existe um conhecimento implícito dentro dessa oração que vai muito mais além da simplicidade do que é o que a gente acha. Porque por mais que seja simples eu dizer Pai Nosso que estás no céu, eu compreender que Deus é o meu Pai. Agora você precisa entender isso. Não é algo que vem pela sua mente. Não é algo que vem porque você estudou. Você poderia dizer a alguém, uma criança vai lhe perguntar: por que ele é seu pai? Bom, porque ele me gerou. Será? A complexidade da nossa sociedade hoje, você definiria apenas que ser pai de alguém é isso? O que é ser pai? Envolve sentimento, envolve o coração, envolve a mente, mas envolve o coração. Deus é meu pai porque Ele me gerou, mas Ele é meu pai porque Ele também me ama. Quando eu chamo Deus de pai, em uma simples frase, eu expresso o que eu conheço sobre Ele e o que eu sinto sobre Ele. Santificado seja o vosso nome. Será que se eu lhe perguntasse nessa noite qual é o nome de Deus, essa pergunta seria confortável para você? Qual é o nome de Deus? Será que você sabe o nome do seu Deus? Porque eu digo, santificado seja o vosso, mas o nome de Deus não é Deus. Se a sua resposta era essa, eu vou sentir em desapontá-lo. Mas Deus é uma atribuição que nós damos àquele que tem todo o poder, é onipotente, pode estar presente em todos os lugares, é onipresente, e sabe de todas as coisas. Se qualquer ser adquirir essas três características, esse ser se torna Deus. Assim como o presidente é um cargo que alguém ocupa porque teve votos de uma população para desenvolver um cargo político. Mas o presidente, o nome dele não é presidente. Se foi Jesus que mandou você orar o Pai, esse Deus que ele está dizendo santificado seja o vosso nome, também não é Jesus. Porque senão ele diria, santificado seja o meu nome. Ele disse, santificado seja o vosso ou o teu nome. Qual é o nome de Deus? Pai nosso que estás no céu, santificado, qual é o vosso nome? Eu tenho que orar, eu tenho que ser um ser espiritual. Tenho, preciso, necessito, mas esse ser espiritual vai se comunicar com Deus, porque eu tenho olhos, porque eu tenho mão, porque eu tenho boca, porque eu tenho ouvidos. Eu sou o Deus que fala contigo. Ou se Deus fala, alguém tem que ir. Quem tem ouvidos, ouça. Deus não está se comunicando com uma pilastra de concreto. Deus não está se comunicando com um jumento, embora jumento também tenha ouvido. Mas Deus está se comunicando com um ser que Ele criou, usando exatamente os atributos que Ele deu a esse homem para interagir com Ele. Com toda a sua alma, todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E quem é Deus? Qual é o nome de Deus? Porque eu digo, eu oro. Irmãos, temos que entender que às vezes a nossa oração não está sendo respondida porque nós não estamos avançando no nosso conhecimento a respeito de quem Deus é. Eu não sei nem o nome dele. Se
Você perguntar a um judeu qual é o nome de Deus, ele não vai lhe dizer. Porque ele tem tanto medo de dizer o nome de Deus. Porque um dos mandamentos é: não chamarás o nome do teu Deus. Tal é a importância do nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Por que santificado seja o vosso nome? Porque o teu nome precisa ser separado. Eu não posso usar o teu nome para qualquer coisa. Nome de Deus. Deus se revela a Moisés e diz: eu ainda não disse a ninguém qual era o meu nome, mas agora eu vou lhe dizer. Meu nome é Elohim, Deus Jeová. Eu sou o Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu tenho que no mínimo saber qual é o nome de Deus. A gente deita para orar, irmãos, muitas vezes: Deus abençoa a minha casa, abençoa meu pai, abençoa meu filho, abençoa meu trabalho, Senhor. O Senhor nos guarde em nome de Jesus, amém. E Deus que se vire para entender o resto. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes está saindo para trabalhar de manhã com um pedaço de pão na mão, o café quente na outra soprando. Senhor, obrigado, meu pai, por esse dia. O Senhor sabe de todas as coisas, me livra do ladrão, meu pai, em nome de Jesus. E aí vai embora. Chega em casa de noite: Deus, obrigado por esse dia, meu pai, o Senhor que me guardou, o Senhor que me livrou, o Senhor que tem todas as coisas, todo poder em tua mão, toda honra, toda glória. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. Te agradeço por tudo, meu pai, em nome de Jesus. Oh, glória, amém. Vai dormir. Será que você entendeu o nível de profundidade que Jesus está lhe chamando para entrar com Ele agora em oração? Nível que você precisa ter mente e coração conectados. Porque quando eu conheço quem é o meu Deus, quando eu conheço o nome do meu Deus, quando eu conheço o significado do seu nome, quando eu conheço o poder daquele que eu estou invocando o nome, e quando eu entro nesse processo com Ele agora, com a minha mente e com o meu... Não tem, irmãos, como dissociar a mente do coração. Você vai pegar as maiores causas de problema físico no coração. Não estou falando de coração aqui no sentido que nós estamos usando, porque quando esse texto foi escrito, ainda não tinham o pleno conhecimento da dissociação do coração do processo cognitivo. Porque quando os sentimentos eles chegam em você, a primeira coisa que responde, ou o primeiro órgão que responde, é o coração. Então se acreditava que as emoções, elas eram controladas pelo coração. Foi agora, já no século XIX, que fizeram, já no começo do 1900 e alguma coisa, aí não sei data, que fizeram o primeiro transplante de coração e descobriram. A Bíblia foi escrita há mais de 1900 anos antes do primeiro transplante de coração. Então, coração significava exatamente esse centro das nossas emoções. Mas que o órgão físico responde pelaquilo que nós sentimos. Aí você vê depressão, ansiedade. Depressão, ansiedade, estresse, como causas de problemas de infarto do coração. Porque eu sobrecarrego de tal forma a minha estrutura sentimental com ansiedade, com estresse e com depressão, que o meu órgão físico, que é afetado por aquilo que eu sinto, que vem através daquilo que eu penso, agora é danificado e eu perco a vida por causa disso. Aí Jesus, o Espírito de Deus através de Paulo diz: olha, na oração você encontra uma blindagem para esse conjunto, mente e coração. Só que você tem que entender, irmãos, o contexto.
Porque Ele vai guardar a mente e o coração de vocês. Mas em tudo, você tem, aqui Ele diz, olha, são orações, são súplicas e são ações de graças. Ele listou aqui para a gente 3 tipos de oração: orações, súplicas e ações de graça. Que variedade é essa de comunicação que eu tenho com Deus? Tem crente, irmãos, que passa 20 anos na igreja e a forma dele orar, às vezes é a mesma. Ele não cresceu em nada no seu processo de oração, não mudou nada na sua rotina de oração. E você se queixa para quem dos seus problemas? A quem você... É interessante isso, irmãos. Tem gente que está no hospital, chega ali na triagem, e o cara está... O que foi, meu rapaz? Estou com falta de ar, eu vou morrer. Aí quando o médico atende, o que é que o senhor tem, meu filho? Não, eu estou com falta de ar. Tudo bem, eu vou lhe passar um remédio, um negócio ali. Dá 10 minutos, o cara... parece que eu já estou me sentindo melhor. Ele começa a se sentir bem só porque ele teve a oportunidade de conversar com o médico e dizer o que ele estava sentindo. Ele estava mais preocupado em chegar até o médico para conversar o que ele estava sentindo do que os próprios sintomas do que ele estava passando. Não, já conversei com o médico, agora já está tudo certo, ele já passou um remédio, eu vou tomar um remédio. Mas você não estava com falta de ar aqui na estante, criatura? Não, mas agora já conversei com o médico, ele já sabe o que é que eu tenho. Tem gente que chega no médico cheio de sintomas de uma doença, ele vê na televisão dizer, aí fala, não, meu irmão, quem está com chikungunya dói a junta, dói não sei o que, o cara chega no médico sentindo tudo que o médico disse que era para sentir, aí faz o exame de sangue, deu negativo, ele diz, rapaz, parece que a dor está passando já também. Muitas vezes, irmãos, nós temos os nossos dias em que a nossa paz é roubada. Temos notícias que chegam a nossos ouvidos que produzem em nós ansiedade. Ansiedade não vem só por coisa ruim. Ansiedade vem também por coisas boas. Como é que eu vou entrar diante de Deus com súplicas se eu estou agora na expectativa de que vai acontecer uma coisa boa? Aí Paulo diz, tem uma oração aqui que você deve fazer ações de graça. Ao invés de você ficar doido com a sua cabeça aí tentando imaginar o que é que vai acontecer amanhã, o seu patrão mandou você levar a carteira de trabalho. Olha, meu irmão, o RH mandou lhe chamar aqui, seu Estênio, senhor, por gentileza, amanhã traga a sua carteira de trabalho. Acabou o homem, irmãos. Ele sai do trabalho, ele não sabe se a carteira é para dar baixa ou se é para promover e aumentar o salário. E aí o cara sai de lá com a cabeça perturbada e entra no ônibus. Aí, meu irmão, quando ele parece que o diabo atenta, quando o cara senta no ônibus, vem um, senta do lado e começa a dizer o outro, meu irmão, o bicho está pegando lá na empresa, viu? Essa semana já foi 30. Aí o cara já mandou pedir a carteira, aí que o homem se atribula mesmo. E aí ele chega em casa, vai conversar com a esposa. A esposa diz, eu vi no jornal mesmo aí que o negócio está feio. Aí vem para a igreja, vai conversar com o irmão Marcos diz, meu irmão, não queria nem lhe dizer nada, mas tem uma empresa do amigo meu aí que botou todo mundo de férias coletivas, estou sabendo que não paga nada, e esse negócio do governo demora para chegar. E o cara já está triste, porque o coração dele foi alimentado por aquilo que entrou na mente dele através dos seus sentidos, através do que ele ouviu. Irmãos, isso é tão forte, que Deus liberou uma palavra no jardim, uma palavra que entrou na mente do homem, no conhecimento. Você não pode comer da árvore do bem e do mal no jardim. De todos os outros você pode comer, mas isso era uma em forma, estava armazenada na mente. Só que essa informação não entrou no coração. A informação entrou porque a Bíblia diz que quando Eva viu, ela sentiu desejo de comer. Como que você diz que ela sentiu desejo de comer? Meu irmão, vai ler Gênesis e vê lá.
era boa, parecia ser gostosa, era formosa aos olhos, mas ela estava com vontade de comer, vai lá ler. Ela sentia um desejo. Desejo é na mente? Não, irmãos, desejo era no coração. A mente dizia, não come. O coração diz, come. Você sabe o que é interessante? A lei, quando foi escrita, ela não foi capaz de consertar o homem. Porque a lei era uma informação que era passada na mente. Só que a Bíblia diz que quando Jesus veio e fez a obra redentora agora de Deus, Ele reconciliou o homem com Deus, e ao invés de um coração de pedra, nos deu agora um coração de carne, de forma agora que as suas leis não estão mais impressas na nossa mente, mas foram impressas na tábua do nosso coração. Ele reconectou no homem a mente com o coração. Eu posso entender a palavra de Deus, mas eu posso sentir Deus dentro de mim. Eu posso compreender que quando eu clamo a Deus, agora, quando eu entro na presença dEle, eu não estou fazendo apenas um ritual para compreender com a mente. Porque rituais são assim. Rituais são coisas que a gente compreende com a mente. Olha, meu irmão, se você for ali, chegar ali na esquina, der 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para o outro, o negócio vai funcionar. Aí o cara vai, ele não quer saber se 3 pulinhos tem a ver com o problema que ele tem, mas aí ele vai lá, dar 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para o outro, porque ele espera que aquilo produza algo místico que vai resolver o problema que ele tem. É uma ordem, eu vou lá e cumpro. Ó, meu irmão, você pecou, então você vai lá, vai pegar o cordeiro de 1 ano, vai pegar o bicho, leva, sacerdote mata, derrama o sangue e está perdoado seu pecado. Ele compreendia isso. Só que no novo tempo que nós temos agora, estamos para discernir o sacrifício de Jesus, para sentir o amor dele na nossa vida. Não fomos chamados para apenas obedecer leis. Não fomos chamados apenas para compreender uma estrutura gramatical bíblica. Fomos chamados para entrar no Santo dos Santos. Em uma estrutura em que apenas não é um nível ali de fazer um ritual, mas é um local onde eu entro para me encontrar com Deus. E encontros, irmãos, não tem a ver com mente. Ninguém sai de casa raciocinando como é que vai encontrar o namorado. Não é uma coisa lógica. Você entra sentindo o que você vai fazer. Você fica alegre, você fica feliz, porque você vai encontrar alguém que você ama. A nossa expectativa quando vamos à presença de Deus, será que é essa? E a gente precisa distinguir muito as coisas, irmãos. Porque a presença de Deus, ela não está só na igreja. Não está só na igreja. Eu posso encontrar a presença de Deus dentro de mim. Mas eu tenho que entender que o nível da manifestação da presença de Deus, quando a igreja está unida, nunca vai ser como eu sozinho no meu quarto. Tem experiências que tem que ser eu e Deus. Mas tem outras que foi deixada para a igreja. E uma verdade, ela não anula a outra. Não existe crente sem igreja, e não existe igreja sem crente. Não existe igreja cheia do Espírito Santo com crente sem o Espírito Santo. E não pode o crente sem a presença do Espírito Santo querer uma igreja cheia do Espírito Santo. São as contradições do nosso tempo. Meu irmão, eu estou saindo dessa igreja porque essa igreja é muito fria. Eu entrei ali e não senti a presença de Deus naquele lugar. Pergunta é, será que alguém que estava ali sentiu a presença de Deus em sua vida? Porque eu já vi, irmãos. Eu já vi. Está uma igreja, aquele culto parecendo que ia ser um funeral, e chega um crente e mudar o ambiente daquele lugar, irmãos. Um crente, primeiro louvor que o cara deu lá, o cara soltou um glória, parecendo aquele do irmão Val.
Oh, glória, aleluia. E daqui a pouco, meu irmão, um olhou para o outro no começo, né? Todo mundo estranhando. O que é isso aí que a gente não conhece? Mas daqui a pouco, irmãos, estava todo mundo alegre. E o culto foi diferente. E o pessoal, para aquele irmão é animado, viu? A gente gostou do negócio. Porque o irmão estava portando a presença de Deus. Às vezes eu quero cobrar a comunhão dos outros. Eu quero cobrar a presença de Deus na vida dos outros. Mas como está a minha? O que é que alguém está vendo na minha? A gente fala de oração, irmãos, e eu acho que não tem dia mais oportuno para falar, porque quando a gente fala isso na igreja, é como se cada um olhasse para o outro assim, cumprimentasse, né? E dissesse, rapaz, você está por fora, meu irmão. Quando eu entro em casa, naquele quarto ali, o céu fica pequeno e o sangue de Jesus. Parece que nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo de pessoas que estão dedicando altos tempos de oração e que essa palavra aqui, ela pouco importa, porque para que eu tenho que ouvir isso, pastor? Se eu levo uma vida íntegra de oração diante de Deus. Eu já tenho vou fazer 2 meses que a gente está numa campanha seguida aqui na igreja, para você assumir um compromisso de em um dia, você tirar 30 minutos para orar, e de ontem para hoje não me pergunte a hora que eu dormi, porque eu nem vi. Eu só sei que o despertador tocou, eu desliguei, deitei e dormi de novo. Quando eu vi já era de dia. Se tivesse uma cobra do lado do despertador, tinha mordido meu dedo, porque eu não vi. E eu não estava cansado. Eu fui dormir umas 10h30 ontem, dormi cedo. Eu lhe pergunto, por que isso? Porque, irmãos, quando você entende o que é oração, quando você entende o que isso representa no mundo do Espírito, aí você entende o peso da guerra que é. Você chega para alguém, irmãos, quando você vê, rapaz, meu irmão, a gente está fazendo aqui uma campanha de jejum é moleza, meu irmão. Eu tiro 3 dias de jejum assim, tranquilo. Você vê logo que é mentira. Você vê logo que você está falando com um desajustado, desmiolado. Um dia eu vim aqui para a igreja pregar, eu trouxe um cidadão comigo. Aí eu vim aconselhando ele, né? Disse, rapaz, a gente precisa ler a Bíblia. Eu numa guerra, eu estava lendo a Bíblia, foi a primeira vez, eu acho que eu tirei assim, para ler a Bíblia sequencialmente. Eu não tinha assim, esse entendimento de que precisava ler a Bíblia do começo ao fim. Eu ficava lendo os livros que eu achava, né, pertinente. Lia Gênesis, depois lia Apocalipse, lia não sei o quê, ia fazer um estudo bíblico, mas nunca tinha me dado na cabeça de ler a Bíblia do começo ao fim, porque eu achava desnecessário ter que ler para dizer a alguém que eu li. Porque tem muita gente que lê a Bíblia do começo ao fim para dizer, meu irmão, eu li a Bíblia. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Rapaz, não li nenhuma, não. A pergunta é quanto do que você leu você está aplicando na sua vida? Porque eu não estou nem querendo ler o resto, porque o que eu estou lendo já está tão difícil para eu aplicar, que se Jesus dissesse, não precisa ler mais nada, não, meu filho. Eu disse, opa, é por aqui mesmo. Porque cada vez que eu leio esse negócio, eu descubro que é mais apertado um pouquinho, é melhor ler menos. Do que você ler ler assim, sem entendimento a coisa, todo desorientado e não aplicar nada. Entendeu o que? Aí eu vou com o cidadão aconselhando ele, meu filho, em nome de Jesus, lê a Bíblia, rapaz, você está cheio de problemas. Não, pastor, ler a Bíblia para mim é moleza. Isso é mesmo, irmão. De ontem para hoje mesmo, eu estava com um pouquinho de sono, eu li todos os profetas menores. Eu estava tentando ler a Bíblia toda, aí no cronograma bíblico, eram 2 capítulos e às vezes 3 em um dia. Rapaz, às vezes eu me passava num dia, me passava no outro. Para você ler assim, 3, 4, 5 capítulos em um dia, às vezes eu levava meia hora lendo. Irmão, eu trabalho lendo. Vocês não estão entendendo, não. Se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade em fazer, é de ler. Eu posso ter dificuldade de cantar, e eu não vou nem me arriscar aqui. Mas ler, irmãos, ler para mim não é problema. E quando se trata da Bíblia, que eu deixava acumular, para eu ler 5 capítulos numa manhã, às vezes eu levava 1 hora, porque eu não queria só ler, eu queria ler e queria entender o que eu estava lendo. Não, eu li todos os profetas menores, eu disse, não é possível. Irmão, se eu estou com uma Bíblia pesada ali, aquele homem ia sobrar, que eu dar uma no pé do ouvido dele, que até hoje ia estar zumbindo. Você entendeu o que, infeliz, do que você leu? Nada. Eu disse, então era melhor você não ter lido o trem. Aí ele, 1 ano depois, me pegou na porta da igreja. Pastor, estou magoado com o senhor. Eu disse, o quê, meu filho? O senhor disse que não era para eu ler a Bíblia. Eu disse, sangue de Jesus. O diabo ainda é sujo, né?
Tudo, rapaz, tudo. Vem cá, meu irmão, adianta você ler alguma coisa sem entender? Eu nunca vi um negócio na Bíblia tão complexo de você ler, como esses profetas menores, irmão, tem muito conteúdo ali. Você que não tem o contexto cultural, que não sabe o que aquele povo estava passando, em que sentido aquele profeta estava, em que contexto ele estava, como o povo de Deus estava no período em que ele estava profetizando. Você lê aquele negócio e não entende nada, e eu já tinha lido um bocado de vezes, e o cara vem me dizer, não, pastor, eu li tudo aqui numa noite que eu estava sem sono. Entendeu o que, meu filho? Não entendi nada. Ô, meu filho, então faça um favor a você mesmo, não lê mais a Bíblia, não. É melhor você não ler. Sabe por quê, irmãos? É melhor não ler? Porque pelo menos ele não se engana. Porque pelo menos ele não fica dando justificativa barata, querendo se colocar acima dos outros em um nível de espiritualidade que não tem. Tem gente que fica com o joelho roxo, diz que está orando, tem gente que fica de joelho, irmão, 1 hora, 2 horas de castigo, porque não está falando nada. É só para dizer que está de joelho, para o joelho ficar roxo e dizer que ora. Para que isso, irmãos? Isso é sacrifício de tolo. É impossível, escuta uma coisa que eu estou lhe dizendo, é impossível alguém que leva uma vida verdadeira e genuína, de oração com Deus, de disciplina de ler a Bíblia, está envolvido em um bocado de problema, irmão, de criança, de coisa que você vê de gente que não está se alimentando. Cara, envolvido em problemas primários, irmãos. Problema que a gente tinha quando tinha 12 anos, 13 anos de idade, que vinha para a igreja e não sabia nem o que o pastor pregou. Eu vinha para a igreja, participava do louvor, aí ia tomar uma água pré-datada lá, que a água só terminava na hora que terminava o culto. E ainda encontrava uns filhos de Belial para me dar uns apoios, miserável ainda. Porque quando eu terminava de tocar, que saía, ainda encontrava alguém assim, emocionado, que dizia, ô meu irmão, se eu pudesse o culto era só louvor. Eu disse, ô glória, era tudo que eu queria. O culto fosse só louvor. Tem gente que é assim, irmãos, que só gosta do culto da parte que é emocional. Porque louvor pode ser espiritual, pode, mas a música também mexe com suas emoções. Tem gente que assiste Roberto Carlos e chora. Tem gente que vê diante do trono e chora também. Vai saber lá quem chorou pelo espírito e quem chorou pela carne? Sou eu que vou julgar, quem vai julgar é Deus, irmãos. Uma coisa eu lhe digo, se você chorou pela emoção, você gastou lágrima, lubrificou o olho, foi bom. Mas não foi a lágrima que Deus recebeu. Eu já me peguei várias vezes me criticando. Me criticando mesmo. E perguntando, rapaz, seria bom que eu tivesse a igreja toda vez para orar. Porque parece que quando a gente ora aqui na igreja, a oração da gente rende. Flui, e você vira quase um changeman de oração, né? Eleva o ki e vira um negócio terrível aqui, que se deixar você ora 1 hora e expulsa a legião de demônio todo do inferno, destrona Satanás, manda Deus arrebatar a igreja, e quando você termina de orar, você já está no céu, o negócio já acabou, já a igreja, de tão violenta que a sua oração é, porque tem uma plateia olhando. E às vezes quando eu estou sozinho orando lá, eu fico tropeçando na casa, e fico de joelho e caio para um lado, e às vezes não sei mais o que orar, e fico embolando as palavras, e você fica lutando contra isso, você pensa que é fácil? Aí você encontra com alguém cheio de problema, com a mente perturbada, com o coração perturbado, e pergunta, está orando, irmão? Estou, pastor, você diz sangue de Jesus, espírito da mentira, do inferno, espírito de hipocrisia, está orando coisa nenhuma, rapaz? Toma vergonha. Não está, irmãos. Está lendo a Bíblia, irmãos? Não, pastor, tô. Aí uma vez eu peguei um assim. Está lendo a Bíblia, irmão? Estou, e aí, rapaz, cada entendimento profundo. Eu disse, eu vou em sua casa. Aí chamei o pastor Clóvis, se ele quisesse me bater lá, tinha alguém maior do que eu, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser astuto como a serpente. Eu disse, vou levar o homem porque para bater nele dá mais trabalho, é muito espaço para o cara bater. Aí eu levei. Chega lá na casa do homem, o cara todo atribulado, rapaz, cheio de perturbação, e vai eu e o pastor Clóvis. Abri a Bíblia,
Dê a ele, lê aí, meu filho, João 3,16, em nome de Jesus aí. Não foi só 16 não, mandei ler o trecho todo, disse, lê aí. Aí o cara começou, leu, terminou, disse, você entendeu o quê? Nada. Então volte, leia de novo. Aí terminou, leu. Entendeu o quê? Nada. Eu disse, então volte de novo. Rapaz, esse cara leu esse texto umas 5 vezes. Você entendeu o quê? Nada. Eu disse, rapaz, não é possível não, agora acho que você já está fazendo gozação com a minha cara. Você já leu 5 vezes isso e não entendeu nada? Não entendi nada não. Eu disse, vem cá, então para que você está lendo a Bíblia? Preste atenção, irmãos. Orar a Deus exige conhecimento. Eu tenho que orar a palavra de Deus. Eu tenho que saber o que eu estou pedindo, a quem eu estou pedindo. Não adianta eu orar contra a palavra de Deus. Não adianta. Deus, eu quero que o Senhor destrua todos os ímpios da terra e fique só os crentes. Você vai morrer orando e Deus não vai cumprir. Porque a Bíblia diz que a alegria de Deus não está quando um ímpio morre. Agora está quando o justo chega ao arrependimento. Começa a orar, irmão, para você ver uma coisa. Deus, nós não aceitamos esse espírito de prostituição nesse bairro. Não aceitamos, meu Pai, a violência nesse bairro. Meu Pai, começa a orar e pedir a Deus. Deus, salva essas almas desse bairro. Senhor, nos dá essas almas. Começa a orar para você ver uma coisa. Deus responde, irmãos, orações. Deus se manifesta. Quando eu crio esse hábito de entrar agora na presença de Deus, com a minha mente e o meu coração, deixando de lado a ansiedade, mas entendendo que Deus está agora tomando conta dos meus problemas, eu crio um nível de confiança em Deus, pela proximidade que eu passo a ter nele. Só entenda uma coisa, isso não é fácil. É simples de dizer. É como se eu estivesse dando aqui uma palestra para um monte de pertenço e dissesse a vocês, o problema é simples, não comam sal. Está resolvido. Quando você fizer aquela carne com aquele bife, não bote sal. Vai fazer de manhã um cafezinho com pão, não vai poder comer mais pão de sal. Vai fazer uma lasanha, o molho vai ter que estar sem cozido, sem calabresa também. Obrigado, irmã Rosa. Calabresa tem muito sal. O feijão, a partir de hoje, sem carne de charque dentro. Bote um pedacinho de beterraba no lugar. Vai fritar ovo? Sem sal. Comer frango? Sem sal. Peixe? Deus é mais. É melhor comer logo verdura do que comer carne sem sal. Entenda, irmãos. Tem alguma dificuldade em eu lhe explicar como é que se faz comida sem sal? Mas vai você no dia a dia comer comida sem sal? A gente entende, irmãos, qual é o problema. Satanás está aí, o mundo está aí, as aflições estão aí, as notícias cada dia uma pior do que a outra. É crise financeira, é crise econômica, é não sei quem que está roubando, é mensalão, é coronavírus, é HIV, é não sei o quê, e é epidemia, e é chikungunya. Toda hora aparece um demônio diferente, uma doença diferente, um problema diferente. Tinha um tempo desse aí, que quando eu era criança, que era uma tal de uma cólera. Que eu lembro que minha mãe fervia as águas tudo lá de casa, porque deu um surto de cólera. Até para tomar banho, a gente tinha que tomar banho com água fervida, para na hora do banho não beber a água do banho e pegar cólera. Não sei quem lembra da epidemia de cólera aqui. Aí, muita gente lembra. Gripe aviária, aí morre meio mundo de gente. Cada hora é um problema diferente, irmãos. E a gente vai fazer o quê? Vai ficar doido? Vai deixar isso roubar a nossa paz? Porque aqui a Bíblia agora está falando de uma paz que ela vem, não é porque você compreende. Não é porque você projeta. Não é porque você é inteligente, porque essa paz, ela excede todo entendimento. É uma paz que não tem lógica, é uma paz que não tem sentido, porque essa paz, ela é espiritual. Mas essa paz, ela só se manifesta quando a presença de Deus se manifesta até você. É discípulo. Os discípulos passaram um tempo com Jesus, fizeram milagres, Jesus morreu, discípulo se tranca dentro da casa, todo mundo com medo. Quando a presença de Jesus chega no lugar onde eles estão,
a primeira coisa que Jesus diz sobre eles é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Pedro, entenda aqui agora como tudo se conecta. E eu vou terminar com esse exemplo. Eu falei de Pedro recentemente no domingo. Lembrei à igreja a palavra que Deus tinha me dado quando eu cheguei aqui. Porque muitos estão acreditando que são igrejas em si mesmas. E você está enganado. Você é uma parte do corpo. Você tem o Espírito de Deus, sim. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas você não é igreja. A igreja é a comunhão das partes do corpo. E tem coisas, e tem missões que Deus não permitiu a um homem ser feito. Mas tem que ser feito pela sua igreja. Jesus primeiro traz uma palavra para Pedro. Preste atenção, irmãos. Olha, Pedro, o diabo me pediu você para cirandar. Mas eu roguei ao Pai. O que foi que Jesus fez? O que foi que ele fez se rogar ao Pai dentro do nosso contexto de hoje? Ele orou. Jesus não disse: ó Pedro, eu estou aqui em desespero. Meu coração está angustiado. Porque a informação que chegou na minha mente produziu um efeito no meu coração que me deixou agora arrasado. Porque eu fiquei tanto tempo investindo em você e não sei, Pedro, se você vai sobreviver. Ó, Pedro, como eu estou triste, porque o diabo lhe pediu para destruir. Foi isso que Jesus fez. A informação chegou, eu vi. Pedro, eu roguei ao Pai por você. Era o que eu podia fazer. Estou tranquilo, já lhe entreguei na mão de Deus. É interessante que Pedro, diante de uma situação em que ele ouve Jesus dizer: olha, o diabo me pediu você para cirandar, mas eu roguei ao Pai. Pedro não manifesta nenhuma atitude que pudesse de alguma forma mostrar como ele se importou com essa palavra. Só que aí você vai ver agora a cena andar, vai avançando, e aí agora Jesus muda a história e chega para Pedro e diz: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Preste atenção à diferença entre uma e outra informação. Uma informação, ela vai entrar no nível do conhecimento de Pedro, mas não nas emoções. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. A gente ouve isso, isso entra no nosso nível de consciência. O diabo vai matar seu cachorro hoje. Isso não entra na sua mente. Isso entra no seu, depois que passou pela mente. Você ouviu a informação, processou, imaginou o cachorro morrendo, entendeu como você ficaria sem o cachorro, e quando o diabo ia matar, roubar e destruir em João 10:10, estava tudo bem, mas agora que ele vai matar o meu... agora não, Deus, agora tenha piedade do meu cachorro. Muda o nível de informação. Uma coisa é eu entender a teoria sobre o que o diabo faz, e outra coisa é eu entender a aplicação prática do que o diabo faz. Entra em um nível de conhecimento diferente. Pedro, o diabo lhe pediu para cirandar. Vai me cirandar como? Sei lá o que é que ele vai fazer. Será que o que o diabo vai fazer é me botar para dançar dança de roda? De ciranda? Não sei. Mas o senhor já orou? Não, está tranquilo. Porque eu não sei o que é. Olha, meu irmão, o diabo está ao seu derredor aí como um leão buscando a quem entregar. Enquanto ele está aí ao derredor, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo o quê, irmão? Você é doido? Presta atenção. Você já imaginou o que é isso? Será que você consegue sentir o que é isso? Que o seu inimigo anda procurando uma brecha para lhe destruir? Enquanto a coisa está no campo da teoria, está tudo tranquilo. Olha, Pedro, é só para cirandar. Eu já roguei ao Pai. Se o senhor está tranquilo, eu também vou ficar tranquilo. Não vai dar nada. Chega, eu leio a Bíblia e vejo o diabo anda ao meu redor.
procurando uma brecha para me destruir. Mas está na Bíblia, amém? Deus me guarda. Só que quando isso muitas vezes se reveste agora em um problema real, em um problema verdadeiro, a minha reação agora é outra. Ó Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. Pedro agora sentiu no coração. Pedro, você vai me negar. Você vai me trair. Você vai me abandonar. Pedro olhou e disse: Senhor, isso nunca. Tá bom, então bora andando. Aí agora Pedro chega no jardim. Jesus deixa alguns discípulos e pede a eles o quê? Agora chegou a hora de orar. Aí os discípulos vão orar. Jesus está lá clamando a Deus. O clamor de Jesus, a Bíblia diz que foi tão intenso que o seu suor se tornou em gotas. E quando ele volta, cadê Pedro? O que foi que Pedro estava fazendo? Dormindo. Só que não estava dormindo, irmãos, porque ele estava de barriga cheia, porque comeu muito cordeiro na Páscoa, não. Ele não estava dormindo porque ele estava com sono, porque virou a noite preparando a Páscoa, não. Ele estava dormindo porque o ambiente espiritual que ele estava ali era muito pesado. Ele não conseguia suportar o peso daquela luta espiritual. Irmãos, eu já tive experiência de começar a orar por pessoas, isso era muito nítido. Deus me trazia seu entendimento da vida de um casal, eu começava a orar pelo aquele casal, irmãos, era certo, daqui um mês virava um terror, alguma coisa acontecia, e tinha vezes que só faltava eu me desviar. Aí eu ia me reequilibrando de novo, aí ia me fazendo as pazes com Deus de novo, estava bonzinho, aí daqui a pouco já estava orando de novo. Era começar a orar pelo aquele casal, o pau comia, rapaz, virou um negócio tão esquematizado que eu já podia esperar. Eu fiquei até com medo de orar por eles um tempo. É brincadeira não, rapaz, era verdade mesmo. Eu podia anotar assim e dizer: eu vou começar a orar aqui. Fico olhando o que vai acontecer. Já sei que vai ter algum problema, alguma coisa vai acontecer aqui. Porque tem lutas, irmãos, tem coisas que você começa a orar, que o reino dos céus começa a se mover e o do inferno também para paralisar. Porque não quer que você continue orando. Aí Pedro dorme. Jesus volta, tenta acordar Pedro. Não tinha jeito. Aí quando chega de noite, Jesus está sendo açoitado, cuspido, zombado e não reage. E alguém pergunta a Pedro: eu acho que você estava com ele. Pedro diz: eu nem conheço esse homem. Rapaz, eu acho que você fala igual a ele. Você tem um sotaque de Galileu, não tem não? Longe de mim, meu irmão, nunca fui na Galiléia. Vem cá, rapaz, você nunca andou com Jesus. Eu? Está repreendido. Aí o galo canta. A Bíblia diz que da onde Pedro estava, de alguma forma, ele conseguiu ver o olhar de Jesus para ele. Como quem estava dizendo: eu não lhe disse, Pedro? A Bíblia diz que uma angústia tão profunda agora toma conta da alma de Pedro. O canto de um galo para qualquer um naquela noite não significou nada. Mas o que Pedro ouviu, o que entrou na mente dele como informação naquela noite, foi ele entender que não estamos preparados para todo tipo de situação. Por mais que nos achamos firmes, prontos e dispostos a enfrentar qualquer tipo de luta e problema, vamos depender sempre da graça e da misericórdia de Deus. E que só existe um lugar de refúgio, o qual podemos guardar a nossa mente e o nosso coração, que é na oração. Isso causou um trauma na vida de Pedro tão grande, que Jesus teve que restaurar Pedro, confessando 3 vezes que ele também o amava. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Confesse, Pedro, que você me ama, porque eu também lhe amo. Não é porque você me negou naquele dia que eu estou com raiva de você.
eu vim aqui lhe restaurar, Pedro, porque você tem uma grande obra para fazer. Irmãos, Pedro negou Jesus, porque ele estava com medo de morrer. E se eu estivesse lá, talvez eu nem estivesse lá, porque tinha 12, e só quem ficou ainda perto foi Pedro. O resto a gente não sabe nem para que lado correu. Eu acho que eu poderia ter sido um dos que correu bem antes, né? Quando viu o pau comer, já estaria longe. Não ia ter nem a chance de negar, porque não ia estar nem perto. Talvez eu podia ser um desses, dos que estariam longe. Eu acho interessante que 1 ano aproximadamente depois, era de novo festa da Páscoa. E agora Pedro estava morto, estava preso. Mataram Tiago à espada e disseram a ele: ó, Pedro, amanhã é seu dia. Amanhã você vai morrer. A Bíblia diz que quando o anjo chega para soltar Pedro, irmão, Pedro estava dormindo. Irmão, é amanhã. Não, os caras não estão brincando, não. Já mataram hoje. Cadê Pedro? Está dormindo. Que paz é essa, irmãos? Que toma o coração do homem que sabe que vai morrer no outro dia. É só amanhecer que vão lhe matar. E cadê ele? Dormindo. Excede todo entendimento, irmãos. Tenho certeza que Pedro fez a oração dele. Pai, a minha vida é tua. O Senhor sabe que eu te amo. Estou aqui. E vai ser feito da minha vida o que o Senhor quiser. Guarda a minha alma, a minha mente e o meu coração. E foi dormir, irmãos. Essa não é a paz que o mundo dá. Essa não é a paz que o homem consegue ter porque tem dinheiro. Essa é a paz que excede todo. Fique de pé nessa noite, irmãos.